moleculando. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel Hai. 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 O Davino Hai, O Davino Hai, O Davino, O Davino, O Davino Hai, O Davino Hai, O Davino Hai, O Davino, O Davino, O Davino Hai. Zahor Etion HaShabbat Lekadeshou. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo. O Eterno, bendito seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadshou. Lembra-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Nós, do canal Teshuvah Total, desejamos um Shabbat Shalom a todos, que o Eterno abençoe e guarde você, tua casa, tua família, toda a tua parentela, nesse Shabbat e em todos os dias da tua vida. Eu sou Renato de Prince e estou trazendo para você hoje o estudo da porção Kitavô, a 50ª porção do livro da Torá, dos 5 livros da Torá, do livro de Devarim. Né? Estamos hoje no dia 18 de Elul, dia 21 de setembro de 2024, é o dia 18 de Elul. Na próxima semana, no próximo Shabat, será o dia 25 de Elul. Né? Coincidentemente, nós teremos muitas festas acontecendo no Shabat, nesse final do ano de 5.784. O dia 25 de Elul é o dia de criação do mundo, é o dia que Adão foi criado e começou, então, a peregrinar sobre a face da terra, né? Dia que o Eterno criou o ser humano e no final do dia disse Tov Meod. Tudo estava muito bom, tudo era perfeito, tudo poderia começar a funcionar por si só, tão logo passasse o Shabat, aquele primeiro Shabat. Então na semana que vem nós teremos 2 porções, a porção de números 51 e 52, porção Nitzavim Vaeler, e depois, né, na semana seguinte, nós teremos o dia 1º de Tishrei. Dia 1º de Tishrei marca o início do ano. Eu vou colocar para você o calendário aqui para a gente ir observando aqui essas festas que virão agora no 7º mês. Então nós temos aqui o dia 1º de Tishrei. Esse dia 1º de Tishrei, que se inicia aqui no dia 29, no pôr do sol do dia 29, é o início do dia 1º de Tishrei. Esse calendário aqui você encontra aí na descrição do vídeo, é o Kaluar. Né? Você pode baixar, colocar no seu computador, só serve para computador, e você então acompanha todas as datas. Tem o calendário hebraico e o calendário ocidental, o calendário civil, né? Então você tem aqui em azul os dias do calendário hebraico. Então nós teremos aqui, nesse dia 29 de Elul, ou seja, o dia 2 de novembro, 2 de outubro, né? 2 de outubro, nós teremos, após o pôr do sol, a festa de Yom HaTeruah Rosh Hashanah, ou seja, o ano novo no calendário do Eterno, calendário sagrado, calendário
hebraico, né? Então esse dia é um dia de santa convocação, não se faz nenhum trabalho servil, não se faz nenhum trabalho que visa a receber dinheiro por ele, né? Você pode fazer qualquer outra coisa, não é um Shabat, mas é um dia em que você dedica ao Eterno, um dia do início do ano. Depois, no dia Erev do dia 11 para o dia 12, que vai ser o 10º dia no calendário hebraico, nós teremos aqui no canal a comemoração do Yom Kippurim, né? É um dia que nós cairá num Shabat, então nós teremos aqui nesse dia um dia de jejum, apesar de ser um Shabat, é o dia de Yom Kippurim, é o único Shabat em que nós fazemos jejum. Durante a semana nós faremos aqui uma apresentação, um preparativo para essa festa de Yom Kippurim, né? Então nós teremos sempre antes do Yom HaTeruah também nós teremos uma festa de preparação, mostrando para você como é que a festa vai acontecer, como é que você vai comer os 7 frutos, né? Os 7 frutos da terra de Israel. Nós faremos a festa consumindo o trigo, a cevada, a uva, o figo, a azeitona, a romã e a tâmara, né? Que estão, né? Que o Eterno nos disse, a terra que mana leite e mel. O leite é justamente o fruto tenro do trigo. Quando você espreme aquele fruto, sai um líquido branco, semelhante ao leite da vaca, né? Os frutos da terra de Israel não são frutos animais, são frutos vegetais, são frutos que saem da terra, né? O leite sai da vaca, mas a vaca não brota no chão, a vaca não brota da terra, o leite não brota da terra. O leite que brota da terra é justamente essa seiva que sai dos frutos, né, dos grãos tenros. E o mel também não é o mel de abelha, é o mel da tâmara, o último fruto, que é a tâmara, né, doce como mel. Então nós teremos sempre antes das festas aqui no canal, você fica atento aí no canal, que nós faremos a apresentação de como você vai acompanhar as festas. Então, do pôr do sol do dia 11 ao pôr do sol do dia 12, nós faremos aqui no canal várias leituras, vamos afligir nossa alma, vamos fazer um jejum completo, e comemorando esse dia que o Eterno nos deu para expiar todas as nossas transgressões. A partir do Erev do dia 16, ou seja, no dia 15 de Tishrei, né? Então é o dia 16 de outubro, nós teremos após o pôr do sol também um dia de convocação santa, que é a festa de Sukkot. Durante uma semana nós habitaremos em cabanas, nós faremos as nossas refeições, nós ficaremos a maior parte do tempo dentro de uma cabana. Você vai montar a sua cabana, nós vamos orientar como é que monta a sua cabana, como que você vai passar o seu tempo aí dentro dessa cabana, né? No dia seguinte, ao final da Sukkot, da festa de Sukkot, Hag Sukkot, né? A festa de Sukkot, nós teremos um dia também de convocação santa, né? Esse dia em que a gente não faz trabalho servil algum. E nós temos aqui nesse dia, então, a festa de Simchat Torah, ou seja, a finalização do estudo de toda a Torá, de um ciclo de estudo da Torá. Então, no dia 24, nós teremos a última porção, né? É só uma porção no Kabbalah do dia 24, nós teremos aqui esse estudo da Vezot Abrahá, e aí, logo depois, nós reiniciaremos o estudo da porção Bereshit, né? Então, eu quero convidar você para essas festas, para você participar de todas essas festas. Nós vamos anunciar durante a semana aí no canal, temos 2 semanas aí de preparativos para as festas. Você vai acompanhar no canal as chamadas para as festas, para tudo que nós vamos fazer aqui no canal nas festas, né? Então, vamos também disponibilizar aqui
na descrição do vídeo o calendário, né, o calendário para o próximo ano, o ano 5.785, cada paraxá, cada dia, cada shabat, com a paraxá de cada dia, as festas que vão acontecer, as festas do Eterno, as outras festas que não são do Eterno, mas são do povo judeu, e festas que nós comemoramos aqui no canal. Então vamos agora ao nosso estudo, né, o estudo da porção Kitavô. A porção Kitavô, que é uma porção que ela nos traz, né, uma finalização de todo o estudo que nós estivemos fazendo da Escritura. Aqui nesse estudo, nessa porção, nós não vamos mais falar sobre as mitzvot do Eterno. Moshe, no seu discurso final, no discurso que está no livro de Devarim, ele nos reapresenta todas as mitzvot do Eterno, todos os ensinamentos do Eterno. E aqui nós vamos finalizar justamente com a consequência de fazer ou não fazer, cumprir ou não cumprir, ouvir ou não ouvir, obedecer ou não obedecer o ensinamento que nós recebemos até agora. Então agora nós vamos ver o que acontece, né, se a gente não faz, o que acontece se a gente faz. Então aqui, essa porção e as próximas que virão, finalizando esse discurso de Moshe, nós vamos ver justamente esse momento de aprender o que vai acontecer se você cumprir as palavras do Eterno, o que vai acontecer se você não cumprir as palavras do Eterno. E nós vamos aprender nessa porção o significado, né, o significado da gratidão, da bênção. No hebraico não existe a palavra gratidão, existe a palavra akarat hatov, ou seja, o reconhecimento do bem, o reconhecimento da bondade, o reconhecimento de tudo que você recebe na sua vida. Por isso que eu coloquei essa frase inicial, essa frase como a chamada dessa porção, que é: bendito sejas tu, Adonai, por toda a vida, ou seja, por nos dar a vida, por tudo que recebemos na nossa vida. Então devemos sempre agradecer, né, agradecer o Eterno por Ele nos dar tudo o que nós recebemos. Então é esse sentimento de akarat hatov, de agradecer por tudo de bom que nós recebemos na nossa vida. Então esse é o significado de gratidão. Gratidão a quem? Gratidão ao Eterno, que é dele que nos vem tudo, é dele que nós recebemos tudo o que faz bem para a nossa vida. E o que faz mal também nós recebemos dele, mas nós recebemos para que a gente aprenda a converter esse mal em bem, a gente aprenda a converter, como nós vamos ver nesse estudo, aprenda a converter a maldição em bendição. Então, essa porção nos traz esse ensinamento. A porção inicia no capítulo 26, verso 1, e diz o seguinte: Verhayá ki hatov el haaretz, e será quando entrares a terra, Asher Adonai Elohecha noten lecha, a terra que Adonai, o teu Elohim, te concede para ti, concede para você. Né? Muitas vezes a gente traduz aqui como te dá, né? Dá a você, mas na verdade a terra não é dada a nós, a terra nos é concedida para uso, nós usamos tudo que tem na terra, nós utilizamos o alimento, nós utilizamos os minerais, obviamente, que formam os alimentos, que formam tudo que a gente transforma no nosso mundo, a água que nos alimenta, ou seja, tudo está aí à nossa disposição, inclusive o dinheiro está aí à nossa disposição para usar, né, para usar corretamente. Mas quando a gente parte, quando a gente vai, tudo fica, né? O Eterno vai conceder a outro. Né? Isso acontece já há 5.784 anos. Então é assim que a gente tem que entender o mundo, né? Ele não é nada nosso, tudo vem do Eterno. Então ele está nos concedendo. E Moshe está dizendo aqui para aqueles homens que estão entrando, que estão nas montanhas de Moabe, para próximos a entrar
na terra prometida isso. Né? Por que ele está falando isso? Né? Vamos terminar a frase aqui. Asher Adonai Elohecha noten lecha nahalá virishta veishabetá ba, que te concede por herança, nahalá, herança, ou seja, por merecimento seu. Não é por merecimento seu. A herança não é um merecimento, a herança é dada. Né? Quem tem um parente rico que morre e deixa alguma coisa para você, muitas vezes não é merecimento. Né? A lei diz que tem que ser distribuída pelos filhos, se não foi deixado um testamento. Né? Então, ele dá por quê? Porque é da vontade dele dar isso. É da vontade dele te dar a herança. A herança nós recebemos porque quem dá a herança dá porque quer, deixa para a gente, né? No caso do ser humano, deixa para a gente quando morre, deixa alguma coisa para aquela pessoa da sua família, parente, amigo, né? Seja lá quem for, mas o Eterno nos dá em vida, porque ele não morre, então ele nos dá em vida, na sua existência, porque o Eterno é vida eterna, né? Então ele nos dá em vida a sua herança. Nós não merecemos, mas ele nos dá mesmo assim. E a possuirás e te estabelecerás nela, ou seja, você vai receber essa herança e você vai se estabelecer nela. Moshe está falando aqui para aqueles 600 mil homens, 601 mil e um pouquinho, né? 600 mil, vamos arredondar, mas esses homens, a maioria deles, a grande maioria, não sabia nada de como viver em algum lugar. Por quê? Porque eles nasceram no deserto. Todos que tinham abaixo de 40 anos nasceram no deserto. E aqueles que tinham entre 40 e 60, né, nasceram em Mitzrayim, conviveram com seus pais, mas por pouco tempo. Então eram jovens ainda, não tinham muita ideia de como era produzir na vida aquilo que era importante para a sua existência. Então esse povo aqui, o que acontece? Eles nunca viveram numa cidade, eles sempre viveram, né, por conta do Eterno. O Eterno dava um manto todos os dias, né, de domingo, né, do primeiro dia, vou falar a palavra domingo, não, vamos falar corretamente, né, do primeiro dia ao sexto dia, o Eterno dava uma porção de mã para cada um, para se alimentar. No sexto dia dava 2 porções, que era para se alimentar no sábado, no Shabat. Porque no Shabat não descia o mã. No Shabat não descia o mã, eles recolhiam no sexto dia. Então, todos os dias eles se alimentavam dessa maneira. Eles não precisavam plantar, eles não precisavam cuidar de animais, eles não precisavam fazer nada, não precisavam costurar suas roupas, não precisavam consertar seus sapatos, nada disso, né? Nada se estragava. Então Moshe está dizendo, olha, vocês receberam tudo, né? Como a gente diz, de mão beijada, vocês receberam tudo do Eterno até agora. Então vocês vão ter que ouvir, né, tudo que eu vou falar para vocês agora, para vocês entenderem como deverá ser a sua vida depois que entrarem nessa terra que vocês vão entrar, receberam de graça, sem nenhuma, pela graça do Eterno, vocês receberam essa terra e agora vocês vão viver nessa terra. Então vocês vão possuir, estabelecer. O que é possuir a terra, né? O Eterno nos dá essa terra para usarmos. Então você tem que ir lá tirar o poceiro. Por quê? Porque essa terra tinha gente habitando lá. Então você tem que tomar conta. Essa herança, ela vem com condicionantes, né? Você tem que tirar aquele povo que está lá, você tem que demarcar o terreno. Nós vamos ver lá no livro de Yehoshua, ele vai distribuir a terra, cada um vai tomar o seu espaço, né, o seu lugar, conforme for sorteado. Então vai ter que limpar o terreno, demarcar o terreno, né? Precisa então se estabelecer nessa terra, demarcar a terra, construir a sua casa, a sua propriedade, o lugar que você vai viver nessa terra. Agora muitos entraram, mas não tomaram posse, ou seja, eles não assumiram que aquela terra
era deles. Não tiraram os poceiros, não se assentaram. Isso a gente tem que entender de uma forma um pouco mais ampla, né? O que é não aceitar a terra? É ainda conviver, né? Conviver com uma terra cheia de coisas estranhas, né? Conviver com aqueles ídolos que lá eles encontrariam, conviver com aquele povo que lá estaria seguindo uma religião, uma doutrina ou alguma coisa que não era aquilo que eles aprenderam durante a caminhada pelo deserto. Então, precisava limpar isso, precisava tirar tudo isso, precisava tirar do coração de cada um toda essa sujeira que vinha, né, que estava na terra, que os povos que lá viviam impregnaram essa terra com tudo isso. Então, a finalização da nossa caminhada de Techuvá é isso, é tirar, sempre tirar de nós todo essa coisa ruim que vem durante todo o tempo, né, que nos persegue, que nos tenta levar de volta lá para a idolatria de Mitzrayim. Então, é isso que Moshe está dizendo, vocês têm que se estabelecer nessa terra, vocês têm que possuir essa terra e se estabelecer nessa terra, afastando, né, todo essa coisa ruim que vocês vão encontrar por lá, né? Moshe continua no verso 2, Velá, karta me reshit kol pri ha-adama asher tavi me artserra. Pegarás dos primeiros, aqui nós temos a palavra reshit, né, primeiro, início, princípio, esse membro inicial significa dor, né? Pegará dos primeiros de todo o fruto asher tavi me aretserra. Então você vai pegar de todos os primeiros frutos do solo, Adamá, do solo, que tirar da terra Asher Adonai Elohecha noten lach, da terra que Adonai, teu Elohim, te dá, te concede, permite que você use. Vesa mitá ba tene verhalachta il hamakon asher i bechach Adonai Elohecha le shaken shemo shan. E as porás num cesto e irás ao lugar que escolheu Adonai, o teu Elohim, para ali habitar o seu nome, o nome dele. Então, perceba aqui que a mensagem é para cada um, no singular, pegarás, né? Nós temos aqui, pegarás dos primeiros de todo o fruto da terra que tirares do solo, que tirares da terra. Esse Ra aqui, né? Esse Ra aqui, ó, sempre é o teu, é sempre para você. Nós não fazemos nada em grupo aqui, cada um faz a sua caminhada em Techuvá. Eu não posso caminhar por você, você não pode caminhar por mim. Cada um tem que sentir a vontade de fazer isso. Então Moshe está dizendo, você vai pegar dos primeiros, de todo o fruto do solo, ou seja, fruto, seja o trigo, seja a tâmara, seja o bezerro, seja o cordeirinho, seja o cabrito, né? Tudo que for o primeiro nesse momento, né? Lógico que aqui os primeiros vão ser, dos primeiros vão ser os frutos vegetais dessa terra, do solo, que saem do solo, diretamente do solo, e que você vai oferecer ao Eterno, né? Você vai colocar
numa cesta e irá até o lugar em que o Eterno vai colocar o seu nome. O seu nome vai habitar ali, né, no meio de todos. Como ele disse lá atrás, construa um mexicano e habitarei no meio de vós. Então ele vai habitar ali, vai colocar ali o seu nome. E você tem que entender isso, você tem que trabalhar para que isso seja a tua realidade. Agora, esse povo todo, ele vinha lá no deserto, né? Eles aprenderam com seus pais que tinham que plantar, como é que plantava, como é que criava um animal, como é que se desenvolvia, como é que colhia, em que momento colhia, mas eles não tinham essa experiência, a maioria não tinha essa experiência, só aqueles que tinham um pouquinho mais de 40 anos, que vieram lá de Mitzrayim, que plantavam lá com seus pais, né? Mas a maioria não tinha essa experiência, era tudo teórico. Eles estavam doidos para produzir, porque eles sabiam, né, que a partir de um determinado momento eles não teriam mais o man caindo e eles precisariam produzir o alimento. Então eles estavam doidos lá para querer colher, querer plantar, querer colher, né, criar seus animais ali para dar prosseguimento à vida. E aí Moshe está dizendo para ele, né, que eles têm que pegar todo o primeiro e levar no cesto, colocar no cesto e levar lá para aquele lugar. Que lugar é esse? O Vatá el Hakohen Asher Irie Ba Yamin, e irás ao Kohen, o sacerdote, que estiver nesse dia, né? Ou seja, naquele dia o sacerdote que vai estar atuando, que vai estar trabalhando, que vai estar, né? Certamente aqui já pode ser Pinhas, pode ser o pai de Pinhas, né? Elazar. Ou seja, o Kohen que estiver ali naquele dia, né, prestando serviço, ou que estiver de plantão, ou que estiver de serviço, como a gente diz, né? Vê a Martá Elav, e dirás para ele, Ri Gadti Hayum, La Adonai Elohecha, Ki Bati El Haaretz Asher Nishba Adonai La Avotenu Latet Lanu. Declaro hoje ao Eterno, a Adonai, teu Elohim, o Elohim do sacerdote, que é o mesmo Elohim, né, que é o mesmo Elohim de Moshe, que é o mesmo Elohim daquele hebreu, daquele israelita, que é o mesmo Elohim nosso. Então ele diz, ele identifica, né, o teu Elohim, que entrei à terra que jurou, né, Adonai a nossos pais, le avoteno, aos nossos pais, le tatem, latet, lanu, que concederia para nós. Então, o Eterno jurou lá para Abraão, para Isaac, para Jacob, que daria essa terra, né, que esse povo viveria nessa terra. Então, ele está confirmando que entrou nessa terra. Então, aqui, ele está começando a agradecer, né? Essa é a gratidão que Moshe quer que eles tenham, que a gente tenha, que nós tenhamos nos dias de hoje. Essa gratidão de reconhecer que é o Eterno que nos dá tudo. É o Eterno que nos dá o fruto da terra. O Eterno não precisa do fruto da terra, ele não precisa receber um fruto, né, porque ele não se alimenta desse fruto. Mas ele quer receber esse reconhecimento que nós devemos fazer por tudo que recebemos, né? Pelo alimento, pelo conforto, pela vida, por tudo que nós recebemos na nossa vida, nós devemos agradecer ao Eterno, porque vem dele. Ele não precisaria nos dar isso, mas ele nos deu por herança, né? Sem nosso merecimento, a gente recebe por herança. Essa é a palavra Akarot Hatov. Akarot Hatov significa o reconhecimento da bondade ou a gratidão, como nós fazemos
né, como nós falamos no português. Mas não é gratidão simplesmente dizer, oh, obrigado, né, você fez isso para mim, obrigado. Não é um obrigado simplesmente, mas é levar, né, dar prosseguimento, tá? Fazer uma ação em cima daquilo que você está recebendo. Então você recebe do Eterno, a atuação é contribuir com o mundo, é distribuir ao necessitado, à viúva, ao órfão, ao estrangeiro, então como nós veremos mais à frente, né? Então isso que é o reconhecimento da bondade, porque não está aqui, não é teu, você não é dono de nada, você recebeu para teu uso, então você usa e você compartilha tudo que você recebe do Eterno. É esse reconhecimento que ele quer, é reconhecer que a bondade dele, né? Você reconhece a bondade dele, e você contribui com aquele que não teve acesso, não descobriu ainda como receber do Eterno a sua bondade. Então, por isso que ele vai dizer o estrangeiro, a viúva, o órfão, né, que não tem condições de saber o que é isso. Então, você que reconhece isso, você precisa levar a todos eles esse reconhecimento e agradecer ao Eterno é isso, né? Não existe a palavra gratidão simplesmente obrigado, Eterno, né? Obrigado por tudo que recebo, mas é demonstrar que você reconhece que tudo que você recebe vem dele e você compartilha com todos aqueles que ele colocou no mundo, que ele também, né? Que ele também criou no mundo, né? O estrangeiro, a viúva, o órfão, foi o Eterno que colocou no teu caminho para você demonstrar esse reconhecimento da bondade que vem do Eterno. Ve lakar akohen hatene mi yadecha vechi nikhor lifnei misbeach Adonai Elohecha, e tomará o Cohen a cesta da tua mão e a colocará diante do altar de Adonai, teu Elohim. Ve anitá, ve amartá lifnei Adonai. Aqui essa palavra muitas vezes ela não é traduzida. Eu procurei em várias traduções que eu tenho aqui e não aparece a tradução dessa palavra. Simplesmente coloca que será dito, né? Será dito, a pessoa vai dizer a presença do Eterno, mas não diz que tem aqui a palavra humilhado, aqui, ó, a palavra ani, humilde, pobre, né? O que significa esse humilhado aqui? Humilhado dirás a presença de Adonai Elohecha, Adonai Elohecha, Adonai o teu Elohim. Nós nos colocamos frente ao Eterno como servos do Eterno, humilhando não no sentido é que a palavra me sumiu agora, no sentido de bullying, né? No sentido de humilhar, fazendo a pessoa passar vergonha. Não é isso, não. É humilhado no sentido de se sentir simples, de se sentir humilde, de se sentir servo do Eterno. É ser um servo do Eterno, é essa humilhação que o Eterno quer aqui. Né? Moshe está dizendo, e se humilhará, e você se humilhará, você se colocará como um pequeno, como um grão de areia frente ao Eterno, né? E vai dizer a ele o que? Arami Oved Avi, um arameu, destruiu meu pai. Va Yeret Mitzrayma, va Yager Shan, Bimtei, Meat Vayechi Shan Legoi Gadol Atsum Vahav. Um arami destruiu meu pai. Meu pai desceu ao Mitzrayim, ao Egito, e viveu lá com pouca gente.
e tornou-se ali uma nação grande, forte e numerosa. Então, quem é esse Arameu? Esse Arameu era Lavan, né? Lavan recebeu Yaakov e tratou ele muito mal, né? Enganou, roubou, enfim, fez muita maldade com Yaakov. Né? Nós vemos lá na porção Bereshit todo o início dessa história. E o pai dele, então, viveu lá muito tempo com pouca gente. Foi para Mitzrayim com 70 pessoas, e em Mitzrayim esse povo de Israel, o povo descendente de Yaakov, o povo de Israel, cresceu, se tornou uma nação forte. O faraó tinha medo deles, né? Uma nação forte e numerosa, com muitas pessoas, então, formavam aquela nação. Eles saíram de lá com 603.550 pessoas. Então, nós vemos aí, né, de onde surgiu todo esse povo. Então, esse reconhecimento de onde vocês vieram, esse reconhecimento de que nós saímos do nada, nós não tínhamos nada, e nós hoje somos muitos, nós somos fortes, nós somos numerosos. Vayareu otanu hamitzrayim, vayeananu, vaitnu alenu, avodah kashá. E foram maus conosco os Mitzraim, os egípcios, e nos afligiram e impuseram sobre nós uma servidão dura, uma dura servidão. Então, mesmo esse povo sendo grande, sendo numeroso, quando eles chegaram no Egito, eles foram muito maltratados, eles foram escravos, eles tinham que trabalhar de sol a sol, eles não podiam agradecer ao Eterno, eles não podiam guardar o Shabat, eles não podiam fazer nada que o Eterno havia determinado a eles. Então, eles passaram por um momento muito difícil, desde o seu pai, desde de Yaakov, né, até esse momento no Egito. Então, muita maldade aconteceu, mas o Eterno, apesar disso tudo, o Eterno esteve do lado deles, né, porque senão eles teriam desaparecido. Vanitzak el Adonai Elohei Avotenu Vaishma Adonai et Kolenu Vayare et Ane in a an Yenu ve'et amalnu ve'et lachatsenu. E clamamos ao Eterno, o Elohim de nossos pais. E ouviu Adonai a nossa voz, e viu a nossa miséria e a nossa fadiga, ou seja, o trabalho que executávamos lá de sol a sol, e a nossa opressão. Então o Eterno é que percebe como cada um está, as necessidades de cada um. Quando a gente pede, né, a gente pede para o Eterno nos ajudar, a gente está vendo como nós estamos vivendo, como nós somos tratados, as dificuldades que nós enfrentamos. Vayotzenu Adonai mimitzrayim beiad ha-sakah u visroá netuyá u bemorá gadol u beotot u bemoftim. E nos tirou Adonai do Mitzrayim, do Egito, na mão forte, Beiad Hazaká, na mão forte, e no braço estendido, e no grande temor, né? Todos tínhamos temor, né? Mas um temor reverencial, não era medo, era um temor
reverencial, reconhecendo, né, o poder do Eterno, a graça do Eterno. E em sinais e maravilhas, né? Nós lembramos lá daqueles sinais que o Eterno fez no Egito, que o Eterno fez com todos que estavam lá no Egito, né? Sinais para os egípcios e maravilhas para o povo de Israel. Então todos eles viram esses sinais. Esses que estão ouvindo aqui, eles não viram, poucos viram, né? Poucos estavam vivos, poucos eram crianças, mas a maioria ouviu dos seus pais. Toda essa instrução, toda essa informação foi passada pelos seus pais, né? Então eles ouviram ainda de primeira mão. Nós hoje ouvimos, né? 3.000 anos, 2.000 anos depois, nós ouvimos aí, né? Depois de 3.000 anos, na verdade, mais de 3.000 anos, nós ouvimos essa história, mas não vemos esses sinais. Nós temos que acreditar neles sem vê-los. Eles aqui acreditaram, muitos não viram, mas eles acreditaram porque seus pais viram, né? Não foi o avô do avô do avô que viu, que contou, mas eles participaram diretamente, né? Seus pais participaram diretamente, colocaram para eles toda essa instrução. Vaivnu el Hamakom Hazé, e nos trouxe a este lugar. Vaitem Lanu, e nos concedeu et Haaretz, essa terra. Et Haaretz Hazé, esta terra. Eretz Zavat Halav Udevash, uma terra que emana leite e mel. Esse é o slogan que o Eterno criou para essa terra. Então, aquele que obedece ao Eterno, aquele que segue ao Eterno, ele vive numa terra que emana leite e mel. Não é necessariamente aquele solo, mas nós temos que trazer esse simbolismo, essa metáfora para os nossos dias, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Aquele que obedece ao Eterno, como nós veremos no decorrer do estudo, nós veremos que aquele que obedece ao Eterno, ele vive numa terra que emana leite e mel. O leite e mel da terra, o trigo, que é o primeiro elemento citado, né? O trigo. Quando está tenro, você aperta o trigo, você vê ali uma seiva escorrendo branca, um leite da terra. E a tâmara, que é muito doce, ou seja, aquela tâmara que dá sabor, que dá prazer, que dá satisfação àquele que come. Veatá hine reveti et reshit, e agora eis que trago as primícias do fruto ha'adamá, do solo, asher natatá li Adonai verri nachto, do solo que concedeu para mim Adonai, e as porás lifnei Adonai Elohecha, e porás à frente de Adonai, o teu Elohim, verishtar vitá, lifnei Adonai Elohecha, e as porás diante de Adonai, teu Elohim, e te prostrarás diante de Adonai, o teu Elohim. Por quê? Porque é isso o servo, aquele que se humilha frente ao Eterno faz, ele se ajoelha, ele se prostra frente ao Eterno. Então nós devemos nos prostrar somente frente ao Eterno, não nos prostrarmos frente a qualquer outro que se diga aí nosso líder, nosso Senhor, né? Então, o único Senhor nosso é o Eterno, nosso Elohim. Então aqui Moshe está dizendo, você vai pegar os frutos, vai levar ao Eterno, né? Humildemente você vai dizer isso tudo, vai declarar isso tudo, porque não adianta fazer isso simplesmente, fazer mecanicamente, você tem que estar
demonstrando que você está fazendo de coração. Então você vai levar o Cohen, né? Cohen é o teu intermediário, aquele que vai levar para o Eterno, aquele que tem autoridade para fazer, né? Para fazer a oferta ao Eterno. Você vai levar ele e vai explicar para ele o que você está levando. Não basta simplesmente chegar lá, uma cesta, botar na porta do Cohen e ele se vira. Não, você tem que fazer isso de coração, você tem que fazer isso com consciência. Então você vai levar para lá, vai dizer isso tudo. E aí, finalizado o que você vai falar, você coloca lá frente a Adonai, teu Elohim, se prostra diante de Adonai, o teu Elohim. Sempre Moshe lembrando que é o teu Elohim, o Elohim de cada um, né? O Elohim de todos nós é o mesmo, mas sempre lembrando que é o teu Elohim, não é o Elohim lá daquela terra de Canaã, não é o Elohim da terra do Egito, não é o Elohim criado por mentes humanas, né? Não é o Elohim, né? É Adonai o teu Elohim, não é simplesmente um Elohim criado por mãos humanas. Veshamarta bechol hatov asher natan lecha Adonai Elohecha u levetecha ata vehalevi vehager asher bekirbecha. E alegrar-te-ás, ou seja, você vai ficar feliz, você vai ficar alegre, né, em tudo de bom que te dá Adonai, teu Elohim, e a tua casa, e ao estrangeiro, e ao levita, e ao estrangeiro que está no teu meio. Por quê? Porque o levita, porque o estrangeiro, porque o levita é aquele que não tem herança. Ele não recebeu a herança do Eterno. O Eterno não vai dar herança para ele. Então você precisa contribuir com o levita. O Eterno não dá herança para o levita justamente porque ele vai dizer o tempo todo para você compartilhar com o levita. Ele te dá a herança gratuitamente, ele te dá pela graça dele. Né? E você tem que repetir isso com os outros. Porque se ele desse para todo mundo igual, não haveria como você demonstrar gratidão. Demonstrar a caráter Hatov. Né? Por quê? Porque todo mundo receberia igual. O caráter Hatov é justamente para você mostrar que você está agradecido pelo bem que você recebeu e você compartilha com isso. Você repassa a parte da tua herança. Por isso que o Eterno coloca no mundo sempre, né? O mundo sempre vai ter aqueles necessitados. Por quê? Porque é justamente para despertar em nós a vontade, né, a capacidade de contribuirmos, de colaborarmos com todos aqueles que necessitam. Senão seria muito fácil, ele daria para todo mundo tudo igual, né? Todo mundo receberia a mesma coisa e aí ninguém precisaria se preocupar com ninguém, mas ele quer que você desenvolva em você essa bondade. Né? Essa bondade vem porque justamente existe a maldade, que senão você não saberia distinguir, você não veria necessidade de ajudar ninguém se ninguém precisasse. Né? Então você muitas vezes quer dar alguma coisa para alguém, mas não tem ninguém para receber. Então aí como é que você faz? Você fica chateado, você fica, poxa, eu estou doido para dar alguma coisa para alguém, não tem ninguém para receber. Né? Então o Eterno sempre vai colocar à tua porta aquele necessitado. O levita, né? O levita, quem era o levita aqui na história? O levita é o descendente de Levi, o filho de Levi. Levi foi uma tribo muito ruim, né? Uma tribo que merecia extinção, digamos assim. Por quê? Porque ele fez muita maldade, né? Ele fez muita maldade. Se você lembra lá da história de Sherem e Diná, né? Diná, filha de Yaakov com Lea, né? Essa menina saiu um dia lá para a rua, né, para ver as pessoas lá na cidade de Sherem, né? E aí esse rapaz chamado Sherem, que era filho lá do prefeito, do governador local, do dono do pedaço naquela época, ele estupra a menina, né?
depois ele se arrepende, quer casar com ela, então exigem que ele faça lá a circuncisão e todo o povo da região faça a circuncisão, e aí ele passaria então a ter direito sobre a moça. E o Levi faz o quê? O Levi, ele se aborrece, ele se revolta, ele faz uma maldade tremenda. Ele e seu irmão Shimon, eles vão lá, né? Eles vão lá na calada da noite e matam todos os homens da cidade, inclusive o Shechem, seu pai Hamor, eles matam todo mundo. Então ele não merecia nada. E depois o Eterno o resgata, o faz ser uma tribo especial, especialmente separada, e aí, né, ele tem essa redenção, mas ele não tem herança. Shimon, por outro lado, ele se arrependeu ainda, ele passou a cuidar do irmão da irmã, do filho da irmã, ele passou a cuidar da irmã, e aí ele passou a ter a sua herança. Mas nós vamos ver lá no livro de Yehoshua que a terra dele é uma terra que está no meio da terra de Yehudá. Ele não tem uma terra toda liberada para ele, está dentro da terra de Yehudá. Então o Eterno demonstrando aqui, né, que toda essa maldade ela tem uma punição, ela tem uma cobrança, né, porque não pode ser simplesmente esquecida essa maldade. E Levi faz isso. Levi não tem herança, Levi não recebe nada, mas ele depende da herança, ele depende da herança dos outros. Então, se nenhum dos irmãos quisesse dar nada para ele, para os seus descendentes, não só Levi, lógico, não é Levi o filho de Jacó, mas todos os descendentes da tribo de Levi. Então, se as outras tribos falassem assim, não vou dar nada para ele não, ele que se vira, ele que vai arrumar um terreninho para plantar, ele que vai se virar, eles teriam desaparecido, porque eles não receberam a terra inicialmente, eles não receberam na divisão de terras que vai ser feita lá, né, quando eles adentrarem a terra de Canaã. No livro de Yehoshua nós veremos essa distribuição da terra. Então, todos eles dependem dos seus irmãos, e todos eles sempre receberam dos seus irmãos. Então, isso é que a gente precisa sempre lembrar. Nós recebemos para compartilharmos, nós recebemos para distribuirmos. Não é nada nosso, tudo vem do Eterno. E o estrangeiro? Quem é o estrangeiro? Veja lá no livro de Bereshit, na porção Noar, né, capítulo Noar, né, nós vimos lá 11, naquele capítulo que fala sobre a Torre de Babel, né, a Torre de Babel que foi construída com o objetivo de destronar o Eterno. O Eterno então desce e faz com que todo aquele povo que estava ali construindo a Torre de Babel, que queria destronar o Eterno, aquele povo então ele é dividido em 70 nações, na verdade 69, porque uma nação não quis participar desse negócio, uma nação não participou daquela história de construir uma torre, uma nação que foi a nação de Ever, né, de onde vem Abraão, Isaac e Yaakov, e Yaakov se transforma no povo de Israel. Então, essa nação de Ever passou a ser a nação do Eterno, a nação que o Eterno então estava esperando que caminhasse na direção correta, que não se debandasse para aquela outra nação. E todas aquelas outras 69 passam a ser estrangeiras, passam a ser diferentes, passam a ser distintas da nação do Eterno. Então essas 69 nações não é à toa que elas são inimigas daquela única até hoje, né? Por quê? Porque eles foram derrubados, eles estavam lá em cima da torre, lá em cima da escada, tiraram a escada e eles desabaram, e por isso é que até hoje eles têm raiva, têm ódio, têm uma birra mortal contra aquele povo, que é o povo que o Eterno, né, colocou como seu povo. Mas nós vamos ver que não basta simplesmente ser da tribo de
Ever, né? Ser da descendência de Ever, né? Não basta ser aquele, né, que naquele momento não quis participar, você não pode participar até os dias de hoje. Então nós vamos ver com mais detalhes, né, um pouquinho mais amanhã cedo e amanhã à tarde, nós vamos ver o que acontece com aquele que justamente é daquela descendência, mas que não faz nada por merecer, né, não faz nada por merecer essa herança. Então ele vai ser cobrado. Ao que muito é dado, muito será cobrado. Aquele povo, então, tinha que permanecer sempre, né, sempre seguindo os ensinamentos do Eterno. Então, o estrangeiro é esse, é aquele que não participou, né, quer dizer, não participou não, aquele que participou da construção da Torre de Babel, que até os dias de hoje segue esses ensinamentos de Babel, ou seja, segue o amor ao poder, o amor ao dinheiro, o amor aos governos. Então é esse que não ama o Eterno, mas ama, né, ama os produtos que ele acha que são dele, que ele dele, da pessoa, daquele que segue, né, colocou no mundo. Ele que consegue dinheiro, ele que consegue mandar, ele que consegue fazer, ele que consegue tudo que ele tem. Na verdade, não agradece, não tem a caráter à toa pelo aquilo que ele recebe do Eterno, mas só pelo que ele recebe dele e dos deuses que ele cria, daqueles deuses que ele inventa, que ele coloca lá naquela torre. Então esse é o estrangeiro. Mas esse estrangeiro também foi criado pelo Eterno. Todos eles, todas as 69 nações foram criadas pelo Eterno. E o Eterno espera que cada um, né, num determinado momento, resolva fazer a sua techuvá, resolva voltar para o caminho de Ever. Né? Então, o Eterno espera isso. Por isso que a gente precisa também ajudá-lo. Né? Ele não quer, ele não gosta, ele não quer ouvir, mas tudo bem, aos pouquinhos, num determinado momento, ele vai ouvir. Então, você precisa ajudá-lo, você precisa alimentá-lo, você precisa compartilhar com ele a tua herança, né? Porque amar quem te ama, que graça tem isso, né? Até os publicanos fazem isso, como disse Yeshua, né? Amar quem te ama, não tem maravilha nenhuma nisso. Por quê? Porque todo mundo, né, faz isso, os bandidos se amam, os terroristas se amam entre si, né? Todos eles se amam. Quero ver você amar aquele que não professa do mesmo ensinamento, aquele que não gosta das mesmas coisas, aquele que é diferente. Né? Quero ver você fazer isso. É nesse momento que você demonstra, né? Demonstra que gosta realmente, que segue os ensinamentos do Eterno. Porque o Eterno criou todos iguais. Uns os seguem, outros não, mas ele não está preocupado com isso. Ele espera que em um determinado momento, né, todos nós voltemos para ele. Porque se ele estivesse preocupado, ele simplesmente acabaria com todo mundo, né, que não gosta dele, ele acabaria e pronto. Né, colocaria no mundo só pessoas, só seres que gostam dele. Ou seja, todos os outros seriam dizimados, como ele, né, como ele disse que faria lá antes de Noé. Né? Vou acabar com todo ser humano, com todo animal sobre a face da terra e começar tudo de novo, mas aí decidiu, né, graças a Noé, né, ele decidiu manter todo mundo na face da terra do jeito que são, do jeito que nós somos. Né? Nós somos maus, nós somos arrogantes, nós somos prepotentes, nós somos gananciosos, tudo isso, mas em um determinado momento a gente vai acordando, a gente vai fazendo o nosso caminho de techuvá. Né? Então, você tem que se alegrar com isso. Você tem que se alegrar com tudo que você recebe, seja do bom, seja do ruim, seja do estrangeiro ruim do seu lado, ou seja do teu irmão bom. Né? Então você tem que se alegrar com tudo. Né? Por quê? Porque agora você está livre dessa coisa. Você já caminhou, você já percebeu, opa, é por aqui que eu vou, é seguir ao Eterno que eu vou, é acompanhar o Eterno que eu não vou mais me dedicar a essa construção dessa torre. Né? Então eu vou seguir o Eterno. Então você está livre de opressão nesse momento. Você está caminhando junto com o Eterno.
né? Então ele vai te levar para uma terra que mana leite e mel, vai te levar para uma terra que tem bons frutos, vai te levar para uma terra que te sustenta, que te alimenta, né? Então você não está mais na servidão do dinheiro, na servidão do poder, na servidão do domínio de outras pessoas. Você está livre, mesmo que você seja escravo numa mina, né, trabalhando dia e noite, mas você está com o Eterno, você está livre. Você está livre. Por quê? Porque o Eterno que te libertou, te tirou com os braços erguidos, né, com os braços erguidos, ele te tirou dessa opressão. Então é isso que você tem que sentir. Esse caráter todo é isso, é reconhecer esse bem que você recebe, mesmo não merecendo. Então essa é a expressão a caráter todo, que nós traduzimos como gratidão, mas é muito mais do que a gratidão de dizer obrigado, é ajudar aquele que necessita. Esquece o passado, aquele passado ruim, aquele passado no Egito, de muita opressão, de trabalhar direto, de não ter direito a nada, e agradece aquilo que você tem hoje, né? O Eterno está do teu lado, o Eterno vai brigar por você, o Eterno vai te defender esse tempo todo. Então esquece todo aquele passado ruim e cadima, segue em frente, porque é o Eterno que vai estar te conduzindo, né? Esse é o Akarat Atov. Retribui todo aquele mal que você recebeu, né, com o bem que hoje você recebe do Eterno. É isso que é a mensagem de Yeshua, né, que muitas vezes as pessoas não entendem o que ele estava dizendo, retribuir, né, retribuir o mal com o bem. Todo mundo acha que ele fala alguma coisa nova, né, e uma coisa estranhíssima, mas na verdade não, ele não falou nada novo, ele simplesmente falou para você cumprir a determinação do Eterno. Retribuir o mal com o bem é reconhecer que esse bem e esse mal vem do Eterno, né? Então você reconhece isso, que isso vem do Eterno. Então reconhecer esse bem é justamente fazer o bem àquele que te fez mal. É isso que Yeshua nos ensinou, é isso que ele nos trouxe, é esse ensinamento que a gente deve ter no coração todo momento das nossas vidas, né? Então a gente precisa aprender a reconhecer o bem e o mal para poder escolher a bênção ou a maldição, como nós veremos amanhã, né? Amanhã nós vamos tratar do Monte Grizim e do Monte Eival, os dois montes que vão representar o bem e o mal. Eles não são os montes que são maus, mas eles representam essa escolha que nós fazemos. Nós vamos então amanhã aprender um pouco mais sobre isso, e exercer a nossa opção de escolha, né? Porque nós nascemos com essa opção de escolha. Você pode escolher o bem ou você pode escolher o mal. E aí você vai ter as consequências por escolher um e por escolher o outro. Então, isso que a gente precisa ter esse reconhecimento para poder exercer, né, esse Akarat Tov, ou seja, para agradecer o bem que nós recebemos, esquecer o mal e agradecer pelo bem que nós recebemos. Ki telahat te ralé, nossa, o óculos está cada vez pior. Ki te ralé la eser et kol masar tevuatcha bashaná. Quando separares por décimos, né? Eser é décimo, é 10, né? Por décimo, por dezenas. Et kol ma'asar, todos os décimos. Tevuatecha, todos os décimos das tuas colheitas. Então, todo
toda colheita que você faz, você separa um décimo. Todos esses décimos você já separou. Então, em vez de você colhe lá num dia 100 unidades de alguma coisa, você separa 10. Né? Você não deixa passar 10 dias, 1000 unidades para separar 100. Você já vai separando a cada vez. Então é isso que o texto está nos dizendo. Quando separares por décimos, de todos os décimos, Ba Shana Hasheloshit Shana Shenat, das tuas colheitas no terceiro ano, Shenat Ha Maaser, o ano do décimo, o ano da décima parte. Ve Natata la Levi, la Ger, la Yatom, ve la Almaná, ve a Relu, be Shearecha, ve Savehu. O ano do décimo, ou seja, a cada 3 anos seria dado a décima parte para o levita, né? O levi, aquele que não tem herança, o estrangeiro, laguer, aquele estrangeiro que não segue o Eterno, aquele que tem outros deuses, aquele que tem outra doutrina, que tem uma doutrina, que tem segue uma regra diferente, mas também é cria do Eterno. Ao órfão, Yatom, o Yatom é um órfão, aquele que ninguém ensina a ele, não é só a criança que não tem pai e mãe, mas é aquele que ninguém ensina a ele, aquele que não tem aprendizado, aquele que está no mundo, mas ninguém ensina a ele a palavra do Eterno, ninguém ensinou a ele. Então, aqui a gente tem que fazer sempre, né, a relação entre o alimento e a palavra que nos alimenta, a palavra que sai da boca do Eterno. É essa palavra que nos alimenta. Não é só de pão que vive o ser humano, mas de toda a palavra que vem da boca do Eterno. Então, quem não aprende a palavra do Eterno é órfão. Né? Quem não aprende, quem não tem alimento, quem não recebe, quem não tem quem cuide dele, que tem o alimento, né? Que é o órfão, aquele que perdeu o pai, perdeu a mãe. Então ele não tem ninguém que o alimente, que cuide dele, ele vai precisar de alguém que cuide dele. Então o Eterno está fazendo essa analogia, que você vai ajudar aquele que não recebe nada, que não tem comida, que não tem condição de ganhar para comprar comida, mas também aquele que não recebe a palavra do Eterno, aquele que não ouve, aquele que nunca soube que existe. Né? Quantas pessoas existem aí no mundo que são órfãos do Eterno? Por quê? Porque nunca ouviram falar na Torá, nunca se preocuparam em ouvir a palavra do Eterno, não querem ouvir. E aí você que já conhece, que você que já tem essa instrução, você leva a elas, você, quando elas permitem, você ensina a elas, você alimenta elas com a palavra do Eterno. Esse é o órfão. E a viúva, né? A viúva que também não tem herança, ela não tem ninguém que olhe por elas, ela é como órfã, ela é como estrangeiro, ela não tem ninguém que olhe por ela, que lhe dê alimento, que cuide dela. Né? Então essas são as pessoas que a gente precisa cuidar sempre. O Eterno coloca isso em todo o texto da Escritura, a todo momento. Ele diz para você cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Mas não é só a viúva, né? A viúva que perdeu o marido, mas é a viúva que não tem ninguém que olhe por ela. É o órfão que não tem ninguém que o ensine, que alimente com a palavra do Eterno. Como nos teus portões, B, She, Ar, A, Rei, Ra, os portões, V, Saveu, e saciem-se, ou seja, se alimente com a palavra do Eterno e sacie, entenda, receba essa palavra no coração, seja feliz com essas palavras no teu coração. É isso que o Eterno está falando. Aprenda a palavra do Eterno, sacie o teu coração. Né? E lógico
que nós temos aqui sempre que fazer, né, trabalhar com essas metáforas. É que a Torá, ela tem um ensinamento direto, o Peshat. Nós vamos entender que é o alimento da boca, né, do comer, do saciar nossa fome de alimento. Nós precisamos disso, mas nós precisamos também da palavra do Eterno, dessa palavra que nos alimenta, alimenta a nossa alma. Então nós temos sempre que buscar esse entendimento que transcende a palavra escrita no Peshat, né? Então você precisa aprender o Peshat, porque é no Peshat que você vai ver diretamente que o Eterno está ensinando, mas a partir daquele momento que você está aprendendo, você está aprofundando esse entendimento e está vendo que vai mais além do que simplesmente o alimento que cai na tua boca, mas é o alimento que cai no teu coração. Então é esse alimento que você precisa compartilhar com aquele que não tem acesso. A viúva, porque não tem quem faça por ela, o órfão, que não tem quem ensine para ele, o estrangeiro que segue um Deus criado lá pelo Nimrod da vida, né? E você vai então mostrando, mas não vai obrigar ninguém a comer, você não pode obrigar ninguém a comer um prato de arroz com feijão, você dá o prato de arroz com feijão e deixa ele se alimentar. Se ele não sabe se alimentar, você ensina, pega um garfo, você precisar botar na boca dele, você bota, mas ele precisa querer, né? Você não obriga ele a comer, você dá o alimento e faz com que ele vá se alimentando. Então, como Yeshua diz, como Moshe diz, não briguem no caminho, não discutem no caminho. Você não tem que obrigar ninguém a aprender, você não tem que obrigar ninguém a comer. Mas a partir do momento que ele percebe que você é diferente, que você se alimenta diferente, que você come melhor, que você segue um caminho melhor, ele vai também seguir o mesmo caminho. Aqui, o 10º é sempre comida, não é dinheiro, não é o dízimo, né? Como dizem aí muitos cobram o dízimo, querem dinheiro simplesmente, mas você não quer dinheiro, você não quer só alimentar o corpo físico, você quer alimentar o teu ser, a tua alma, né? A tua nefesh. É aí que você precisa da palavra do Eterno. Você não troca a palavra do Eterno por dinheiro nenhum, né? Então não existe isso. Então essa coisa de cobrar dinheiro, de cobrar dízimo, eu me dá um dinheiro para me alimentar, você não tem que dar o dinheiro, você tem que dar o alimento. É o alimento que ele precisa, é o alimento que vai fazer com que ele se desenvolva, com que ele aprenda, com que ele cresça, né? Então, aqui, né, aqui na Torá sempre, né, sempre a palavra lacer, né, lacer, essa palavra aqui, ela tem a ver com alimento. Você separa o alimento, você separa a porção, você separa o pão e o peixe e dá para aquele se alimentar. Foi isso que Yeshua fez quando ele dividiu pão e peixe. Ele deu um pedacinho de pão, um pedacinho de peixe para cada um e todo mundo se alimentou. Ele não deu, né, ele não deu dinheiro para cada um, vai lá no botequim do seu Zezinho e compra lá um pão com mortadela para você se alimentar. Não, ele está alimentando com a palavra do Eterno, está alimentando com o ensinamento do Eterno. Então é isso que a gente precisa sempre ter em mente, né? Esse 10º aqui é o alimento, a palavra do Eterno. Ve'amarta lefnei Adonai Elohecha bi'arti ha kodesh min ha bait. E dirás diante de Adonai, o teu Elohim, removi o sagrado. O sagrado, o que é o sagrado? O sagrado é o separado, ou seja, tudo aquilo que é separado do mundano, tudo aquilo que é separado do que não te leva para o eterno, né? Removi o separado, min habait, da casa, vegan, e também natativ lalevi, ve laguer la yatom, ve la almaná,
E também as dei ao estrangeiro, ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Então eu separei aquilo que é sagrado para mim, o ensinamento que eu aprendi do Eterno, o ensinamento que eu aprendi para me aproximar do Eterno. Eu separei isso e compartilhei com aquele necessitado, com o levita, né? Com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva, aqueles que não têm acesso a essa informação, aqueles que não têm essa herança. Kehol mitzatecha asher sivitani lo avarti mimitzvotecha velo shacharti, conforme tuas mitzvot que me ordenastes, tzvi tani, que me ordenaste, lo avarti, não transgredi, mitzvotecha, não transgredi tuas mitzvot e não me esqueci, porque você tem que lembrar e praticar, né? Então você tem que lembrar e não transgredir, você tem que lembrar e guardar. Então sempre essas duas palavras andam juntas, né? Você não pode esquecer e não pode deixar de fazer. Então você tem que lembrar e fazer. Zahoret Yom Shabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Esse é o quarto mandamento. Lembra-te do dia do Eterno para santificá-lo. Lembra-te das instruções do Eterno para praticá-las, né? Você não vai praticar se você não lembrar delas. Então você precisa lembrar delas, né? Repeti-las todos os dias na entrada, na saída, quando se deitar, quando se levantar. Por quê? Porque você só vai lembrar se elas estiverem sempre na tua mão, sempre na tua consciência, sempre no teu caminho, né? Senão você não lembra. Eu sei os 10 mandamentos. Quais são? Esqueci. Bom, você tem que lembrar, né? Como é que você vai cumprir? Como é que você vai, né, participar de alguma coisa que pode estar ferindo um mandamento se você não sabe qual é o mandamento? Depois quando eu chegar em casa eu vejo, mas aí você já transgrediu, né? Não pode fazer assim. Você tem que primeiro saber, olha, isso aqui não pode. Isso aqui é uma transgressão do mandamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Então não vou fazer isso, né? Não vou aceitar isso. Então eu tenho que saber esses mandamentos de cor, no coração, escrever no seu coração. Lo aharti ve'oni mimeno, não comi dele na minha aflição. Ou seja, naqueles momentos em que eu não estava acreditando em nada, naquele momento que eu estava desesperado, naquele momento que eu estava em dificuldade, naquele momento em que nada dava certo, eu não comi dele, ou seja, não me afastei dessa palavra do Eterno. Velo viarti mimeno, não me afastei dele, Batame, na impureza, velo natati mimeno, e não dei dele lemet, ao morto, shamarti, ouvi, bekol Adonai Elohim, ouvi na voz de Adonai, meu Elohim, asti, fiz, Kehol asher tzvu tani, conforme tudo que me ordenaste. Então, eu não me desfiz dessa palavra, não me desfiz desse conhecimento, não me desfiz desse ensinamento do Eterno. Não me afastei das suas palavras, não joguei aos mortos, não dei, né, não me desfiz delas, não passei a ela para outros, assim, não quero, agora eu quero ouvir
o que o outro tem a dizer, agora eu quero ouvir o que ele fala ali, agora eu quero ouvir aquele ali que tem uma instrução que diz que chegou agora de um retiro e aí sabe tudo, aprendeu tudo, conhece tudo, né? E que não é nada disso, agora tem uma instrução nova, agora tem uma ideia nova, agora tem um ensinamento novo, nada disso, né? Eu não me esqueci da palavra do Eterno. Na minha aflição eu não me afastei, né? Não me afastei desse ensinamento, não me afastei das ordenanças do Eterno. Ha, Shekfa Mimon Kadeshá. Observe de tua santa morada, Kadeshá, Min Hashamai, nos céus, a sua morada dos céus, o Barecha, o Barech et Amecha, abençoa o teu povo, et Israel, vehet ha-adamá asher, natatá, e o solo, né? E o sol ha-adamá asher, que concedesse, natati, natatá, que concedesse lanu, a nós, kasher nishbatá, conforme jurasses, le avotena, aos nossos ancestrais, aos nossos pais, Eretz Zavat Halav Udevash, ou seja, observa da tua santa morada, Eterno, tudo que eu venho fazendo, né, que se está conforme aquilo que, né, que me orientaste, que me ensinaste, que eu estou cumprindo, fazendo tudo para cumprir a risca, né, para que eu possa merecer o solo dessa terra que prometeste aos nossos pais, ou seja, que prometeste essa terra que emana leite e mel, essa terra que é uma terra que alimenta e que traz prazer, que traz satisfação a todos nós. Então, é isso que a gente precisa estar sempre consciente, né? Que a gente está fazendo por merecer essa promessa que ele fez. Ele fez essa promessa de nos dar essa terra, então nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos caminhar, né, no caminho que vai nos dar, né, que vai nos levar a essa terra que emana leite e mel. Não necessariamente uma terra física, mas a terra, né, essa terra que vai ser a nossa terra interior, o nosso mundo interior, que vai ser, né, que vai alimentar a nossa nefesh, a nossa alma com, né, com Zahav e Devash, com o leite e com o mel. Esse alimento que vem do Eterno, a palavra do Eterno, e o alimento que alimenta o nosso corpo físico e o alimento que alimenta a nossa alma. Hayom Hazé, neste dia, hoje, né, Adonai Elohecha, Metzavcha la'asot et ahukim chayle ve'et hamishpatim ve'shamarta ve'asta otam bechol levavcha uvechol nafshecha. Hoje, Adonai, teu Elohim, te ordena a fazeres esses hukim, né, as regras, os regulamentos, que não tem uma explicação lógica, mas você obedece porque você ama o Eterno, você confia no Eterno. Então ele diz, não faça, você não faz. Ele diz, faça, você faz. Mas por que? Não interessa. Ele falou para fazer, você faz. Ele falou para não fazer, você não faz. É esse o ensinamento que nós temos que seguir. Se ele vai depois dizer que pode, você vai fazer. Se ele vai dizer sempre que não pode, você nunca vai fazer. É assim que a gente obedece ao Eterno. E esses mishpatim, os juízos, né? Tudo que ele diz para não fazermos, que tem, né, que tem um impacto no nosso próximo, não matar, não roubar, não desaparecer com o gado do seu vizinho, o burro, o jumento, o boi do seu vizinho perdido no meio do
caminho você vai lá e ajuda, né? Importando se o seu vizinho é teu amigo ou teu inimigo. Então você cuida do teu próximo, né? Como a si mesmo, né? Então é isso que a gente precisa obedecer, os Hukim e os Mishpatim. Guarda-os e pratica-os em todo o teu coração e em toda a tua alma. Ve'ahavta et Adonai Elohecha ve'chol levavcha uve'chol nafshecha uve'chol meodecha, e amarás ao Eterno teu Elohim em todo o teu coração, toda a tua alma, em todo o teu muito. Essa é o resumo da primeira tábua da série Devarim. Amarás ao Eterno teu Elohim com todo o teu coração, com toda a tua alma, em todo o teu mundo, em toda a capacidade que Ele te deu, em todas as competências que Ele te deu para viver a vida, para aprender, para realizar, né? Então é isso que você tem que fazer aqui. Moshe está repetindo novamente. Fazer é praticar, é obedecer. Você não ama o Eterno, você não obedece ao Eterno se você não pratica o que Ele ensina. O agradecimento é sempre a prática. O agradecimento a Karat Tová é sempre a prática, não é simplesmente dizer eu agradeço ao Eterno e pronto, né? Ter saudações, vou lá fazer outra coisa. Não, é praticar os ensinamentos dele em todos os momentos. Então você precisa estudar, você precisa conhecer esses mandamentos. Nafshecha, tua alma é o teu ser, né? É o teu ser, é você quem pratica. Então você vê que sempre o Moshe está dizendo aqui, você, tu, né? Tu, eu traduzi por tu, porque para não ter ambiguidade, né? Do teu e do seu. Eu não gosto dessa ambiguidade, que muita gente fala os teu como sendo o do próximo, mas a palavra é para um terceiro, uma quarta pessoa. Então, é o teu, né? É você que pratica por você. Eu não posso praticar por você. Gostaria muito, mas eu não posso praticar. Eu posso dizer, né? Eu posso aprender e ensinar o que eu aprendo, mas eu não posso fazer com que você entenda o que eu estou falando, entenda o que eu estou ensinando. Você que vai ter que praticar isso, você que vai ter que conhecer isso, estudar isso, entender isso, né? Não sou eu que vou fazer por você e nem você por mim. Você pode até estar entendendo muito mais do que eu aqui, mas você vai me ensinar e eu vou ter que praticar, eu vou ter que aprender, né? Aqui no canal a gente faz isso. Um Moré ensina numa semana, o outro ensina na outra, no outro ano muda-se tudo. Por quê? Porque cada um aprende alguma coisa que todos têm que contribuir uns com os outros. Eu não sou o expert, eu não sou o melhor, eu não sou o pior, eu sou apenas um que está querendo, né, querendo aprender. E todos nós aqui fazemos isso, por isso que não existe aqui uma hierarquia, né? Aqui não existe hierarquia de morim, morotes, né? Ninguém aqui sabe mais do que ninguém, todo mundo está aprendendo. Eu aprendo muito com meus colegas, eu falo aqui um negócio, amanhã eu assisto um outro shiur, eu falo, não, aquilo não está completo, ou aquilo está errado, eu tenho que mudar isso, eu tenho que falar diferente, eu aprendi agora que está diferente, né? O raciocínio de cada um é diferente. Então nós precisamos compartilhar todo o nosso aprendizado. É cada um que pratica. Então aquele negócio de dizer cada um por si, Deus por todos, né? Isso aqui não está certo, né? Não é cada um por si e Deus por todos. Não é cada um que vai lá, né, que vai fazer a sua parte e o Eterno vai fazer de todo mundo. Não é isso. Isso aqui não está correto. O correto seria cada um pratica todas as suas mitzvot. Aí sim o Eterno vai estar com todos. Se cada um praticar, se cada um aprender, se cada um fizer por merecer, se cada um fizer o Akarat Hatov, se cada um agradecer aquilo que está recebendo, o Eterno vai estar com todo mundo. Então não adianta, né, não adianta querer, né, que o Eterno seja o teu Elohim se você não praticar. Esse Elohim é o Elohim
de Nimrod, né, que obedecia a Nimrod, mas não existe esse Elohim de Nimrod. Esse Elohim de Nimrod é ficção, ficção nem científica não é, né, uma ficção lá de Nimrod, ele que inventou e ele que se vire com esse Elohim dele lá, mas não é o Elohim, é o nosso Elohim, Adonai, o nosso Elohim, que é um, né, que não é dois, que não são três, né, é um só. Então é com isso que nós precisamos, né, precisamos praticar os seus ensinamentos todos os dias de nossa vida. Então vemos agora o fechamento desse capítulo, né, com um contrato, digamos assim, uma declaração de ambas as partes, que diz o seguinte: Et Adonai re'emarta hayom. A Adonai declaras hoje. Le Heiot lecha le Elohim vela lechet bid chahaf rahaf velishmor hukav u mitzvotav u mishpatav velishmoa bekolô. A Adonai, tu declaras hoje, para ser para ti por vosso Elohim. E seguirás nos seus caminhos e guardarás seus ruquim e suas mitzvot e seus mishpatim e ouvirás a sua voz, ouvirás o seu ensinamento, ouvirás a sua palavra. Então, a partir de hoje você declara isso, né? Então, Moshe está dizendo para todos aqueles, olha, a partir de hoje você vai declarar, né, que seguirá os caminhos do Eterno, não outro caminho, não o caminho de Nimrod. Guardará os ruquim do Eterno, os mitzvot do Eterno, os mishpatim do Eterno. E ouvirás a voz do Eterno somente, e não a voz de Nimrod ou de qualquer outro, né, de qualquer outro pilantra que aparece por aí, qualquer outro falso profeta que aparece por aí. Quando você declarar isso, o Eterno vai declarar para você: Ve Adonai, ha-emirta, emirtecha hayum. E Adonai declara para ti hoje, declara a você hoje, Le Heiot Lo, para ser para ele por povo, Laam, Leam, Segulá, Kasher Diber Lach, Velishmor Kol Mitzvotav, para ser para ele por povo precioso, singular, um povo que é um tesouro, que é um povo especial, que é um povo separado, que é um povo que é só dele. Conforme vos falou, e guardai todas, né, conforme falou para você, conforme te falou, conforme falou para todos, guardai todas as suas mitzvot. Então, quem é o povo do Eterno? O povo do Eterno é aquele que se declara, né, seguir os seus ensinamentos, seguir a sua palavra, cumprir todas as suas mitzvot, seus ruquim e seus mishpatim. Esse é o povo do Eterno. Não é o povo descendente de Ever, não é o povo descendente de Abraão, não é o povo descendente de Isaac, não é o povo descendente de Jacob, mas é aquele povo que obedece ao Eterno. O nascimento naquele lugar favorece muito, favorece o entendimento. Por quê? Porque a língua de Ever é a mesma que o Eterno colocou na face da terra no início da criação.
Então é aquela mesma língua, facilita o entendimento da sua palavra, mas não é só a palavra que a gente tem que entender, a gente tem que praticar, a gente tem que cumprir, a gente tem que ensinar ao estrangeiro, à viúva, ao órfão, né, ao levita. Né? Então é isso que a gente precisa, não basta simplesmente nascer naquela terra. Isso é um motivo de muita discussão, de muita confusão até os dias de hoje, muito ódio daquelas 69 nações. Por quê? Porque a partir de discriminações, a partir de achismo, eu sou mais importante, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou da descendência de Eva, então eu tenho direito adquirido, isso não existe. E aí aquelas 69 nações se tornam inimigas até os dias de hoje. Então até os dias de hoje o grande motivo da briga que existe é porque alguém se acha escolhido pelo Eterno, né? Sem merecimento, porque não pratica, porque não realiza, porque não ouve a sua palavra, não segue os seus ensinamentos. Então, o que é preciso? Né? Seguir, né? Assinar essa declaração aqui, né? Essa declaração aqui precisa ser assinada. Você precisa assinar aqui embaixo, né? Você precisa assinar que você guarda, né? Que você segue o caminho do Eterno, que você guarda os seus hukim, suas mitzvot e seus mishpatim, ouve a sua voz. E aí ele vai declarar para você que você é o povo precioso, um povo separado, um povo especial, um povo escolhido, um povo que é um tesouro para ele. Né? Então é isso que você precisa fazer, assinar, né? Assinar essa declaração. Não basta ser simplesmente descendente de Abraão. Como disse Yohanan Hamatibir, né? Qualquer pedra dessa o Eterno pode transformar num descendente de Abraão. Não quer dizer nada. Né? Qualquer pedra dessa aqui o Eterno pode fazer assim e se transformar num ser descendente de Abraão. Mas o verdadeiro merecedor, o verdadeiro merecedor do amor do Eterno é aquele que pratica os seus ensinamentos. Uler tircha elion al kol hagoim asher asa litchila u lishem uletifaret velir yotcha am kadosh Ladonai Elohecha, Kasher Diber, e te estabelecerá acima de todas as nações que fez por terrilá, por louvor, pelo nome e pela tiferet, pela glória, e para seres povo santo, ou seja, um povo separado, um povo diferente, um povo escolhido, para Adonai teu Elohim, conforme ele fala, por quê? Porque ele fala, não foi só para Moshe naquele momento, ele fala hoje para você, ele fala hoje para mim, ele fala hoje para todos nós, e amanhã que vai ser hoje, né? Hoje é o ontem de amanhã, então o amanhã ele vai estar falando a mesma coisa, porque ele não muda essa palavra não muda, então todo dia ele está falando essa palavra, ele vai te estabelecer a partir do momento que você segue as suas palavras, que você cumpre, né, os seus ensinamentos, que você pratica todos os seus hukim, todas as suas mitzvot, todos os seus mishpatim. Então é isso que você precisa ter em mente, né? Você, tua casa e toda a tua parentela tem que aprender isso. Eu tenho que aprender isso. Eu tenho que praticar isso, não basta praticar só hoje, né? Todos os dias, né?
hoje eu vou praticar porque é Shabat, mas amanhã é outro dia, então amanhã não precisa praticar. Mentira, todo mundo precisa praticar todos os dias. Shalom, shalom. Vamos então agora ouvir a Birkat Kohanim com o nosso querido Yosef Torres. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Baruch Hashem. Shabbat Shalom Lekulam. Tenham todos uma boa noite de descanso. Reflitam bastante sobre os ensinamentos dessa porção. Nós estamos chegando ao fim de mais um ciclo de estudo. Espero que vocês estejam aprendendo bastante, assim como eu e todos os Morim do canal e as Morotas do canal estão aprendendo muito, né? Cada ano a gente repassa o estudo, cada ano a gente aprende um pouquinho mais dessa maravilhosa palavra que é a palavra do Eterno. Vamos agora ficar com Moreh Haims. Amanhã retornamos por volta das 10 horas. Shalom, shalom. Tov li Torat Picha Me'afei Zarav V'Chesed Tov li Torat Picha Me'afei Zarav V'Chesed Tov li Torat Picha Me'afei Zarav V'Chesed